Bom dia, irmãos. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre o reino de Deus, falando sobre anjos caídos e demônios. Depois de assistir o vídeo anterior sobre nossa batalha com os principados e potestades nos lugares celestiais, estou imaginando que muitos irmãos vão reclamar. Mas David, Deus nos deu autoridade sobre os demônios. Nós temos autoridade. Não tem motivo nenhum ficar batalhando, sofrendo, perseverando no meio de tentação. Deus nos deu autoridade. Então temos comando absoluto sobre todos os espíritos malignos. Então, irmãos, vamos olhar com cuidado nas Escrituras juntos e descobrir que é realmente a verdade. A boa parte da igreja, quase todos, pensam que um anjo caído é um demônio e um demônio é um anjo caído. Mas quando examinamos as Escrituras cuidadosamente, descobrimos dicas que indicam que não é o caso. De fato, um anjo caído não é um demônio. Vamos ver que isso tem muita importância em nossa batalha contra eles. Mas, primeiramente, vamos investigar as Escrituras juntos. Para começar, nós estamos informados sobre a habitação dos anjos caídos. Lemos que os principados e potestades são nos lugares celestiais. Então, já que Satanás é o príncipe dos poderes do ar, ele tem a ver com a atmosfera, mas também parece que estão em o que nós conhecemos como espaço. De qualquer forma, estão nos lugares celestiais. Mas quando lemos sobre demônios, Jesus nos informou, quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda em lugares áridos, sem água, buscando descanso. Então, um demônio sem água fica sem descanso. Então, o versículo vai adiante, falando como ele volta para onde ele veio, vai habitar aquela pessoa novamente, traga com ele mais 7 pior do que ele, tudo bem. Mas, olha só, o demônio precisa de água para ter descanso. Quando Jesus expulsou a legião de demônio, onde eles foram? Eles foram para os porcos. E onde foram os porcos? Para dentro da água. Então, um demônio, além de querer água para ter descanso, tem que ser dentro da água ou dentro de um corpo físico, corpo humano, corpo de animal, que é composto, a boa parte, com água. Então, o demônio é uma criatura que carece de água para ter descanso, ou dentro de um corpo físico, ou dentro de uma água. Por outro lado, os anjos caídos não habitam na água, nem precisa água para ficar confortável e para descansar. A gente nem sabe que eles precisam de água para tomar banho, eu duvido. Então, uma grande diferença aqui entre anjos caídos e os demônios. Pedro estava repreendendo algumas pessoas ingênuas na época dele que estavam insultando ou caluniando os gloriosos. Ele falou sobre os gloriosos, que são os anjos, são maior em poder do que o homem. Realmente, os anjos, até os anjos caídos, são muito mais poderosos, muito mais inteligentes
e muito mais gloriosos do que um ser humano. Ele tem necessidade nenhuma de habitar ou possuir um corpo humano. Pensa comigo, você teve sua vida toda um ardente desejo de habitar dentro de um porco? Eu acho que não. Só um bobo ia sonhar em fazer isso. Então, um anjo que tem mais poder, mais inteligência, pode aparecer em forma corporal quando quiser, pode ficar invisível, pode viajar rápido, sem avião, sem carro, talvez até mais rápido que a velocidade de luz, a gente não sabe. Mas anjos são criaturas bem mais poderosos e inteligentes do que ser humano. Eles têm necessidade nenhuma, desejo nenhum, entrar em habitar em um ser humano. Porém, demônios são uma outra espécie de ser, um outro nível de espírito, um espírito mais baixo, talvez menos poderoso do que um homem. E eles, a gente está especulando aqui, mas há a possibilidade que estes seres existiam antes de Adão e Eva e foram julgados para serem maus e assim ficaram sem corpos. Mas não sendo seres humanos, os espíritos deles não foram para Hades, mas ficaram aqui na Terra e talvez debaixo da água. No livro de Jó, lemos sobre os mortos. Outra versão fala sombras e ainda outra versão fala espíritos dos mortos que vivem debaixo da água. Estes espíritos debaixo da água não podem ser os espíritos de pessoas que afogaram nas águas, porque mesmo morrendo na terra ou morrendo na água, os espíritos de homens todos vão para Hades, o lugar dos mortos, e não fica lá debaixo da água esperando. Então, temos das Escrituras muita indicação que anjos caídos não são demônios e demônios não são anjos caídos. Por que isso é importante? Porque nós estamos numa batalha e temos que ter sabedoria como vencer esta batalha. Jesus deu aos seus seguidores autoridade sobre os demônios. Mas muitos crentes, confundindo demônios e anjos caídos, estão achando que eles têm autoridade sobre anjos. Isso não é a verdade. E pessoas que estão envolvidas em tentando repreender, amarrar e fazer outras coisas com anjos caídos, são demonstrando a ingenuidade deles. Claro que temos o poder vencer os anjos caídos, mas a batalha é diferente. Nossa batalha não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, poderosos nos lugares celestiais. E, naturalmente, seres humanos não têm poder vencê-lo. Então, nós temos que depender de Cristo em nós. Nossa vitória é por meio de Cristo Jesus. Ele venceu e Ele pode nos capacitar a vencer. Mas, irmãos, é uma batalha séria, prolongada e muitas das vezes difícil. Do outro lado, fomos dados autoridade sobre os demônios. Nós podemos comandá-los, podemos expulsá-los.
com a palavra. Pensa comigo, se você tem autoridade sobre alguém, não tem necessidade nenhuma batalhar. Se você tem autoridade, você prende, você faz o que você quer, porque você tem autoridade. Mas a Bíblia nos ensina que nós batalhamos, nós pelejamos com os espíritos nos ares, os potestades e poderes. Nós batalhamos com anjos caídos nos lugares celestiais. Então, se tivéssemos autoridade total, não teríamos absolutamente nenhuma necessidade de batalhar. Mas a verdade que você pode provar pela sua experiência e que é uma batalha e não é uma situação de comando total. Então, irmão, é importante em nossa caminhada cristã distinguir entre os dois tipos de seres, demônios, sobre quais nós temos autoridade absoluta, e anjos caídos, contra o qual a gente tem que lutar, resistir, clamar a Deus para graça e poder, e usar toda a armadura de Deus no dia da batalha. Porque é uma batalha constante e é uma batalha que não é fácil vencer. Então, espero que esta curta discussão vai ajudar muitos irmãos a entender as vidas espirituais com mais clareza. Porque há hora em que você pode repreender um espírito e não resolve sua situação. Você pode dar uma ordem ao espírito e não obedece. Então, você tem que saber que talvez você está enfrentando um ser nos lugares celestiais, sobre o qual você não tem autoridade absoluta, mas você tem que resistir em fé, talvez para um tempo prolongado, até Deus te guia na vitória dele. Amém, irmão. Deus te abençoe.